Bem-vindos, escritores, roteiristas e criativos. O futuro está à frente de vocês. Hoje vamos para mais um episódio em busca do texto que vai mudar a sua vida. Hoje eu quero falar de algo muito importante e que talvez seja pouco trabalhado nas oficinas ou nunca, que é o texto curto e a importância na sua evolução. Isso mesmo, mas antes eu tenho que contextualizar como eu cheguei a essa constatação e por que eu trabalho muito texto curto nas minhas oficinas, tá? Eu sou Marcelo Pino, criativo, roteirista e diretor de cena, com comerciais premiados nacional e internacionalmente e com curtas premiados internacionalmente. Bom, eu já comentei com vocês que eu ingressei em agência com 20 anos e logo depois fui fazer oficinas, com um grande escritor, Charles Kiefer. Isso porque logo eu vi que na faculdade não havia uma boa base para a redação. Infelizmente, não sei se mudou, acho que não. Porque a boa base para a redação inicia com, no mínimo, a poética de Aristóteles. Tá? Então, como eu me tornei redator, eu vi que eu precisava trabalhar bem mais isso. E eu entrei na oficina do Charles Kiefer. Também, no meio do caminho, fiz o curso com o Doc Comparato, que era roteirista da Globo, E eu já comentei também que oficina é como um ateliê, Tu não faz uma oficina. Tu vai fazendo várias oficinas, E tu vai evoluindo, com o desenvolver do teu trabalho. E eu parei essa oficina somente quando o Charles Kiefer foi fazer um doutorado em Nova York, Mas, o que acontece? Como eu fazia oficina e também estava me desenvolvendo na publicidade, com o tempo eu fui observando que ao escrever o texto curto e ao dominar a narrativa no texto curto, isso me ajudava muito quando eu precisava desenvolver um texto longo. Explico melhor. Geralmente quem faz oficina quer escrever contos e romances. E geralmente textos maiores, mais longos. Eu trabalhava durante o dia escrevendo textos de 15 segundos, 30 segundos. E esses textos, porque eu buscava fazer de uma forma melhor, eles tinham os 3 atos de uma boa narrativa, que é o conflito, a deterioração e o clímax. E é um grande desafio fazer isso em 30 segundos, mas é um ótimo desafio ao mesmo tempo. Quando eu ia para a oficina, os meus primeiros textos, eles eram muitas vezes apenas de uma lauda. Porém, eles continham tudo que uma boa narrativa precisava. Continham os 3 atos, continham a tensão, continham tudo que era necessário. E nesse processo, eu fui percebendo que eu exercitava muito mais os 3 atos, as técnicas, a geração de tensão, o clímax, a catarse. E aí, isso ia se solidificando mais em mim. E depois, quando eu decidia escrever textos maiores, porque com o tempo isso foi sendo um desejo meu, eu dominava melhor essas regras, digamos assim. E aí eu percebi que, primeiro,
Como tu tem uma oficina, e a oficina geralmente dura 2 meses, né? Quando tu faz o texto curto, tu faz com que o participante exercite mais vezes a construção da narrativa e dessas regras, né? Ao mesmo tempo, ele passa por esse processo que eu passei e passa a dominar mais as regras, né? Por exemplo, na minha oficina são 3 trabalhos, 2 de texto curto e 1 de texto longo. Então, num processo só, ele tem 3 experiências de construção de narrativa, né? E isso faz com que ele não apenas exercite mais, mas também ele possa discutir muito mais com o seu mestre, no caso eu, né? Mas se fosse em outra oficina, o seu processo criativo, as suas falhas, as suas virtudes. E é exatamente nesse momento, tá, em que ele está discutindo o seu texto que acontece o grande crescimento e a grande transformação de um escritor ou de um roteirista. Por quê? Porque ele aprende as técnicas, as regras, etc., mas é ao aplicar e ao desenvolver a sua narrativa e a sua dramaturgia que ele vai introjetar realmente o seu conhecimento e vai exercitar a solução, tá? Então é no momento em que ele discute com seu mestre que há a grande transformação ou as grandes transformações. Por isso que a oficina é um processo como o ateliê, porque cada narrativa vai trazer um novo desafio e uma nova discussão com o seu mestre e com seus colegas também, que isso é muito legal na oficina. Então, o processo do texto curto te possibilita uma recorrência de desafios e um exercício maior para tu dominar a técnica. Claro que no futuro, depois de 3, de 4, 5 oficinas, aí é possível que se abandone o texto curto e tu foque exatamente naquilo que tu realmente somente quer. Mas antes, tu já exercitou muito isso, entende? Então é por isso que eu passei a utilizar o texto curto nas minhas oficinas, principalmente no módulo 1 e no módulo 2, tá? Porque gera um autoconhecimento e um domínio absurdo das regras e das técnicas, tá? E o que é uma coisa muito legal, mas isso foi a partir de uma vivência minha com a oficina e a vivência da publicidade em desenvolver narrativas de 30 segundos e de 1 minuto, tá? E é por isso que hoje o tema é esse. Na verdade, o tema de hoje nós vamos dividir em 2. Nós vamos trabalhar o texto curto que deu certo e o texto curto que deu errado. Hoje nós vamos trabalhar o texto curto que deu certo. Claro que aqui você não vai escrever um texto curto, eu também não vou escrever um texto curto, não vou ficar aqui escrevendo para ti. Mas como é que a gente faz numa oficina divertida? A gente faz assim, eu separo, depois que se trabalhou todas as regras, se entendeu boa parte das regras, porque a gente vai exercitando, né? Aprende um pouco, exercita, aprende um pouco, exercita. Depois que se trabalhou uma parte das regras, a gente assiste uma série de vídeos pequenos, curtos, com boas narrativas ou com narrativas que deram errado. E se discute esses vídeos. A partir disso,
os participantes vão compreendendo mais concretamente o que se deve fazer e o que não se deve fazer. E daí então vem um exercício de texto curto, né? É assim que funciona este tópico exatamente numa oficina, pelo menos na minha, tá? E é assim que nós vamos trabalhar aqui, tá? Ou seja, hoje nós vamos trabalhar 3 pequenas narrativas que deram certo. E eu vou conversar, falar com vocês por que elas são boas, o que é interessante, até mesmo para que vocês, ao escreverem uma história, um roteiro, prestem atenção nesses pontos, tá? No próximo episódio, eu vou pegar vídeos e eu vou mostrar narrativas que não deram tão certo. E eu vou mostrar onde eles erraram, tá? Então aqui eu vou começar, deixa eu ajustar aqui, eu vou começar com um comercial maravilhoso que poderia ser um lindo texto curto, um nanoconto, um curta, mas é um comercial. É muito importante a gente entender que tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, eles trabalham muito pequenas narrativas para apresentar produtos. Não é raro a gente ter grandes peças que pareçam curtas, tá, num comercial, que é esse caso que a gente vai ver agora. Vamos lá. Well, hey there. I was letting you sleep. Like your dress. Looks better off than on. Oh, I want to show you this. Come here. I've been going online looking for places for us in Lillestrøm. Lillestrøm? Yeah, look at that. Bom, como a gente viu, vamos lá. O que é legal? Primeiro, ele começa de uma forma completamente insólita, né? Uma noite começa com uma noite daquelas, né? A menina acorda, tá mais do que revirada e não sabe onde ela está, tá? E aí ela já tem uma cabeça de cavalo caída no chão, o quarto está revirado, é um quarto de hotel chiquérrimo, tá? Então a cena já é sensacional, por si ela já é impactante. Tu já para ver o que aconteceu. E aí já vem o conflito, já vem a grande questão que já estava pré-anunciada, que é um anel de casamento na mão. Então, ali se estabelece o conflito, primeiro ato, né? Aí ela sai andando pelo quarto, pisa em prato, ou seja, o quarto estava virado o caos, né? Beleza. Ela, nossa bela adormecida, vai caminhando, ela não lembra de nada, né? E aí vai para a sala. A sala ainda é mais sensacional ainda, né? E vem a, entre aspas, deterioração do nosso caso, que é o segundo ato. E
De repente, quando ela menos espera, né, o que acontece? Entra o nosso galã, exatamente, que é aparentemente o maridão. E percebam o momento em que ele vai até ela, fala com ela e o olhar que ela faz assim de deslumbre para ele. Aquele olhar é maravilhoso, né? Porque existe um certo suspense, né? Quem será ele? E daí se revela que é um maridão. E aí sim tem-se o clímax. Porque o maridão ainda mostra uma casa maravilhosa, acho que em Lille, alguma coisa assim. Então vejam que em 1 minuto e 15 segundos, os 3 atos que Aristóteles descreve e define como fundamentais para uma grande narrativa estão ali. Tá? Claro que o comercial é um comercial e ele define, algumas pessoas têm muita sorte na vida, para quem não tem o cartão do banco tal. Mas o que acontece é que ali já se estabeleceu os 3 atos de uma narrativa. Tá? Muito bem desenvolvida. E que bem poderia ser um conto, poderia ser um curta, é um comercial. Tá? De excelente qualidade. Tá? Então vejam, aqui nós temos o que poderia ser um texto curto, mas os 3 atos que a gente sempre estabeleceu como uma grande narrativa. Vamos para mais um belo exemplo. Vamos lá. Oye, ¿Ah? te hago una apuesta. ¿Qué? Apuesto que aguanto la respiración más rato que tú. No, estoy loco. Veamos, pues. Veamos. 1, 2, 3. ¿Aló? Bom, o que acontece aqui? Que também é excelente. A gente tem 2 jovens entediados, né? O que é super comum, né? Então vem uma aposta boba, que é o quê? Quem consegue ficar mais tempo sem respirar? É algo comum para 2 jovens que não tem nada para fazer numa tarde qualquer. E aí vem o conflito. Corta dessa cena tola para um enterro, ou seja, um dos jovens ficou tanto tempo sem respirar que morreu, teoricamente, né? É o que se deduz. Porque um está no caixão e o outro está do lado junto com toda a família dele, né? Então vem o conflito e ao mesmo tempo logo depois vem a deterioração dessa tragédia, né? Porque eles fazem a aposta, corta para uma cena do jovem no necrotério, tragédia total, e aí vai para o enterro, né? Fecha-se o caixão, então há uma evolução de deterioração e de tensão, né? Aí tem até aquela cena da terra sendo colocada, vem o Black, então coisa bem trágica, todos sofrendo ali, olhando para baixo, quando daí vem a grande surpresa e vem o clímax. Então a gente já teve primeiro ato, segundo ato, e aí nós vamos para o terceiro, que é o clímax. Ou seja, o telefone do amigo toca, o celular, né? Todos se olham,
o amigo atende, e aí o cara que está no caixão grita, ganhei. Ou seja, esse também é seria um excelente texto curto, seria um excelente curta, né? Na verdade, eu acho que é um curta, porque esse aqui não é um comercial. Então, vejam que aqui a gente tem 50 segundos. E em 50 segundos, a gente fez toda a narrativa e os 3 atos necessários para uma bela história. Tá? E vejam, isso é importante exercitar para dominar, e depois, quando você for escrever um roteiro longo, um texto longo, um romance, e vai ficar muito mais fácil para que você domine as regras da narrativa e da dramaturgia, tá? Claro que aqui eu estou abordando os 3 atos, estou abordando mais, digamos assim, mais superficialmente, não estou entrando tanto nos detalhes da técnica, tá? Como a gente entra numa oficina, tá? A gente está no primeiro trabalho do processo de escrita, que é o trabalho dos 3 atos. E vamos ao nosso terceiro vídeo, que aqui a gente também trabalha um ponto muito interessante, que aqui uma coisa que eu sempre falo e reforço, os diálogos, ok? Os diálogos são extremamente importantes para um roteiro. E é muito difícil escrever um diálogo. Um diálogo interessante, um diálogo impactante e que chame atenção. Vamos a um filme com diálogos. Me voy a morir. No. Mucho peor. No sos argentino. ¿Qué? No sos argentino. No entiendo. ¿Que no sos argentino? Pará. No soy argentino. La prueba de genealogía y etnicidad genética determina que no hay rastros de ADN argentino en tu organismo. No soy argentino. 0% de argentinismo genético. Pero pará, perdón. ¿Y qué soy? No sabemos porque no especifica. Lo importante es que no sos argentino. Oye, pero no hay un tratamiento, No, es alguna congénito. vacuna. Lamentablemente la ciencia aún no tiene la cura contra la no argentina. Esto no es Argentina, papá. Es degenerativo. Cada vez te va a ir sintiendo menos argentino hasta que desaparezca totalmente cualquier tipo de identidad nacional. O sea, no soy campeón del mundo. No, sos un fracasado cagón pecho frío. Bueno, claro. Perdón, es que yo sí soy argentino. No, y se nota muchísimo. ¿Querés un Fernet? Por supuesto, me encanta el Fernet. Dale un beso. Ay, más grave de lo que pensaba. Es intomable. ¿Qué opinás de dolarizar la economía, la guerra en Ucrania y el calentamiento global? Y que me parece que no estoy capacitado para opinar sobre ninguno de todos esos temas porque no sé absolutamente nada al respecto. ¿De que no sos argentino? Sí, soy argentino. No, sos argentino. Soy ¿Te argentino. voy a pasar el primer gol de Maradona a los ingleses? Dale. ¡Gol! 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 ¡Grítalo la concha de tu madre! ¡Gol! Pará, fue mano. Fue claramente mano. ¿Esto es real? ¿Esto pasó? Es un caso perdido. ¿Alguien contó este gol? Extremaución directamente. Chicos, fue mano. Yo lo vi. Doctor, prepare el quirófano para una lobotomía y por las dudas una estéril. Bom, esse é um vídeo maravilhoso, tá? Esse aqui também não é comercial, tá? A situação é única, né? Um rapaz que está com a camisa da seleção argentina e ele vai no médico para descobrir que ele não é argentino. O mais interessante é que o médico tem a Taça do Mundo de um lado, né? E aí o médico chega, né, depois de exames profundos, ele chega à conclusão que o cara não é argentino, né? Tá definido ali que ele 0% argentino, né? Mas o interessante é que o diálogo começa assim, vou morrer, o cara pergunta. E o médico diz assim, não, muito pior, você não é argentino. É maravilhoso esse começo, né?
E aí se começa, então ali já está o conflito maravilhoso do vídeo é o cara não ser argentino. Olha que conflito tenso esse, né? E aí começa a deterioração deste conflito complicado, né? Aí ele descobre que não há tratamento para quem não é argentino, tá? E a coisa vai piorando, tá? Aí ele pergunta assim, então quer dizer que eu não sou campeão do mundo? E o médico diz assim, não, você é um fracassado cagão. E aí o médico, olha o time das coisas, porque isso é muito importante. Diálogo e timing de acting. Ele diz isso, você é um fracassado cagão. E aí ele beija, o médico beija a taça que está do lado. Cara, é maravilhoso isso. E aí o médico começa a fazer ele passar por algumas experiências clássicas de um argentino. Ele bebe o Fernet, acho que é uma cerveja, alguma coisa assim. Eu não sou argentino, tá, gente? E aí ele não consegue beber. E aí, para chegar no clímax, no clímax, o médico mostra o famoso gol de mão do Maradona, que deu a Copa do Mundo para a Argentina. E aí o médico mostra o vídeo e já começa a gritar, gol, gol. E aí o médico diz assim, grite gol, concha de tu madre. E o cara começa a rir e diz, não, isso é mão, isso aí valeu? Não pode ser verdade, isso aí valeu. Então, ou seja, fica claro que o cara não é argentino até por não acreditar no gol de mão do Maradona. Imagina, Maradona é Deus. E aí logo depois disso ainda o médico diz assim, prepara a lobotomia. O vídeo é maravilhoso, tá? E poderia ser um texto do Luiz Fernando Veríssimo, que nos deixou há pouco tempo, mas que era brilhante nesse tipo de texto. Inclusive, até eu vou pegar o gancho e vou lembrar de um texto do Luiz Fernando Veríssimo, antes de finalizar aqui, onde havia um jogo entre casados e solteiros. E num determinado momento, um dos caras decidiu se separar. Só que esse cara era o goleiro dos casados. E aí todos começaram a fazer a cabeça do cara para ele não se separar, porque os casados não queriam perder o goleiro. Cara, esse texto só podia ser do Luiz Fernando Veríssimo, tá? É um texto maravilhoso dos casados argumentando porque o cara não podia se separar como ele ia se separar, tá? Que era um absurdo. Mas tudo para eles não perderem o goleiro, né? Então, um texto maravilhoso, mas aqui a gente tem um outro texto maravilhoso de um cara que descobre algo extremamente trágico, né, que ele não é argentino, e tudo isso em 1 minuto e 30 segundos. Então vejam, dá para fazer maravilhas em uma lauda, em 50 segundos, em 1 minuto, em 1 minuto e meio, e ao fazer isso, e ao exercitar isso com frequência, seja numa oficina, seja em casa, tu vais aperfeiçoando o domínio dos 3 atos, de técnicas, de timing. Por isso que o texto curto é muito importante. Se tu só trabalhar com texto longo, texto longo, texto longo, dificilmente tu vai dominar com tanta maestria as técnicas. Então, o texto curto é fundamental para que tu tenha um domínio muito sólido da técnica que é importante também para o texto longo, certo? E isso me ajudou muito, tá? Então, como eu disse, vamos olhar esses vídeos, tem muito na web, tá?
volta e meia eu vou trazer esses vídeos de novo. O próximo episódio eu vou mostrar os vídeos que não deram certo, eu vou explicar por que eles não deram certo. Então, continua ligado, tá? E aí, escreve texto curto, escreve roteiro curto, trata de produzir e de ler esses roteiros em vídeos. Para o quê? Para começar a construir o teu público. É disso que um grande criativo, que um escritor, que um roteirista vive, de público. Então, aproveitem o que a web proporciona e comecem a construir o público. Anotaram o que eu disse? Escrevam com técnica, tá? Busquem ir atrás da técnica e produzam muito. Bom, já sabem que no próximo episódio temos a segunda parte e mais vídeos, tá? Fiquem ligados, sigam aprendendo e evoluindo com textos e vídeos curtos. E não percam. Até breve.